Meus irmãos, a paz seja Jesus. Livro de Jó, capítulo 2, versículo de número 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Após perder tudo que tinha, a palavra nos diz que Jó, ele se assenta sobre as cinzas, pega um pedaço de telha e começa ali a raspar com as telhas as suas feridas. Ele tinha chegado ao final da sua vida, por assim dizer. Os seus filhos tinham morrido. A sua casa, a sua fazenda tinha sido destruída. Toda a sua riqueza ele tinha perdido e, para piorar a situação, a sua mulher vira para ele e diz: olha, como podes ainda você manter a sua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E assim ela se distancia de seu marido, Jó. Em meio a essa situação extrema, que nós conhecemos bem a situação de Jó, a história de Jó, a provação e a cruel aflição de Jó, aquele homem ele poderia desejar somente a morte. Ele até amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas ele, em seus anseios, não cogita a possibilidade de um suicídio. Ele se mantém íntegro a Deus, sincero ao Senhor. Ele dirige a Deus ao longo de todo o seu livro, a sua palavra, questionando sim, mas reconhecendo também que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas mesmo assim, sem compreender por que aquele mal lhe sobreveio, por que aquilo acontecia com ele. Tem horas na nossa vida que nós devemos juntar os cacos, né? Temos que juntar os cacos, pegar os pedaços que foram quebrados e fazer como Jó, raspar as feridas com o caco, se assentar em meio à cinza. E o caco, nós sabemos que alguma coisa se quebra e tem ali os seus cacos. Então é alguma coisa que foi destruída. A única coisa que Jó tinha naquele momento representava a destruição da sua vida, um pedaço de telha. Aquela telha talvez fosse até para poder ele coçar as suas feridas. A mesma telha, o mesmo caco que trazia para ele o alento, provocava nele a dor. Porque nós sabemos que a ferida ali, aquela casca, podia trazer um alento na hora de coçar, mas depois aquilo machucava Jó. Aqueles pedaços, aqueles fragmentos traziam alento e dor. Quando nós lembramos do nosso passado, os fragmentos do nosso passado, os cacos daquilo que foi destruído, nos traz alento, mas também nos traz dor, sofrimento, angústia, aflição. E como já nós nos assentamos sobre a cinza. A cinza é outro sinal de destruição, de algo que foi queimado. O caco é algo que foi quebrado, a cinza é algo que foi queimado. Mas em ambos os casos, algo foi destruído, quer seja pela queda, quer seja pelo fogo. Mas ele juntou os cacos, se assentou sobre a cinza e ali se coçava com aqueles cacos. A nossa família foi destruída, nosso casamento foi destruído, a saúde foi destruída, as finanças foi destruída, o psicológico foi destruído, tudo destruído. Por que você ainda retém a sua sinceridade? Por que ainda você retém a sua integridade? Ou seja, por que ainda você não desistiu de Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele não tinha desistido de Deus, ele não tinha desistido da fé dele e por isso ainda estava vivo. Paulo diz, no final da sua jornada, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Se até agora estamos de pé, ou melhor, sentados, e ou melhor ainda, sobre as cinzas, é porque nós guardamos a nossa fé. E a resposta de Jó é, você fala como qualquer mulher louca, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E a palavra ela é enfática em dizer que em tudo isso Jó não pecou em seus lábios. Mas ali continuou, assentado sobre a cinza, raspando as suas feridas, trazendo dor e alento, alento e dor, com aqueles cacos de telha. É hora de juntar os cacos, irmãos. Às vezes nosso coração está quebrado por dentro, destruído. Só nós e o Senhor sabemos como que está. Não temos força para nada, não conseguimos nem erguer as nossas vozes em oração. E Deus ele permite, como olheiro, que nós venhamos a ser destruídos por dentro, quebrados, moídos, para nos refazer, para nos moldar segundo a sua vontade. Os amigos de Jó chegaram e de longe, a palavra fala que, olhando para Jó de longe, alçaram a sua voz em choro e começaram a lamentar e a chorar e ficaram ali com ele naquela situação durante 7 dias e 7 noites e ninguém lhe dizia palavra nenhuma, porque viam que a dor dele era muito grande. Palavra nenhuma foi dita. E também se fosse, não adiantaria. Existem momentos que não há o que possa ser dito por um outro homem para consolar o nosso coração, para nos esforçar e para nos fortalecer. Mas quando é dito por Deus, aí o consolo ele vem. O fortalecimento vem, o encorajamento vem, a fé é renovada e nós cremos que
Mesmo diante de um cenário de total destruição, é possível que haja uma reconstrução. As coisas estavam difíceis para Jó, né? As notícias chegavam uma após a outra, tudo piorava, só piorava. E quando ele pensava que acabou, chegava outra notícia. Às vezes nós pensamos que estamos chegando ao final do nosso deserto, mas aí vem as informações de que tudo está pior do que a gente imaginava, né? E de que as coisas pioraram. Israel se pôs em ordem de peleja contra os filisteus, um exército bem pequeno, o exército de Israel. O exército filisteu é um exército bem grande. E para piorar, assim como piorou muito a situação de Jó, notícia após notícia, de repente do exército dos filisteus sai um gigante chamado Golias. E ele começa a afrontar o exército de Israel. Às vezes é assim, estamos numa peleja, no deserto, numa batalha, tudo já está tão ruim, e para piorar surge um gigante. E a gente se recolhe, né? Nos encolhemos e nos recolhemos à nossa insignificância, ao medo, à angústia, né? Sentamos de novo sobre o pó, sobre a cinza, e pegamos de novo a nossa telha e começamos a raspar as feridas. Raspando ferida, dia após dia. Lembrando do que vivemos, que nos traz conforto, mas também traz dor. Mas chega um momento que nós temos que largar o caco, largar a telha. Aquela telha representava a destruição, o passado, a desgraça que tinha acontecido na vida e na família de Jó. Todo encontro com Jesus, um objeto foi deixado para trás. Jó ele tinha que largar aquela telha. E eu creio que ao longo do seu livro, ao longo da sua história, Jó, ele largou aquela telha. Assim como Bartimeu largou a sua capa, como a mulher samaritana largou o seu cântaro, como Zaqueu largou a árvore, como Pedro largou as suas redes, como Paulo largou as cartas que ele tinha apanhado na sinagoga para perseguir os cristãos. Hoje nós chegamos diante do Senhor com um pedaço de telha, um caco de telha. É hora de largar essa telha e de se apegar a Deus. Jó ele entrou numa experiência com o Senhor. Ele entrou num momento que ele nunca tinha vivido. Ele entrou num diálogo com Deus, e no capítulo 42 Deus ele se apresenta a Jó já antes, nos capítulos anteriores, através de um redemoinho, e fala profundamente ao coração dele. E ele passa a viver uma experiência que até então ele não tinha vivido. É para isso que estamos no deserto. Para conhecer Deus de verdade. Para se apegar a Ele de verdade. E para viver uma experiência da qual nós nunca tínhamos vivido antes. Que o Senhor nos abençoe. Fique os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.